CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, os que estão presentes nesta casa de amor, que transmite e recebe carinho, caridade e amor. É sempre um prazer muito grande, aos sábados, a realização da reunião pública, como todos os dias, né? O estudo, às quartas-feiras, a reunião pública, o passe de cura, mas os sábados é sempre muito gratificante, porque nós realizamos também a obra social de Antônio de Aquino, né? E aqui recebemos centenas de mães, crianças, né, que, graças a Deus, estão no caminho do Cristo, dos ensinamentos do Cristo, né? Então, venha a essa casa, que é muito gratificante a todos nós poder recebê-los, né? Porque nós vamos estar transmitindo esse carinho, esse amor, mas, acima de tudo, nós também recebemos tudo isso, né? E hoje nós temos como tema o Livro dos Espíritos nas questões 997 a 1002, e a abertura é do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 8. Quem vai ter o prazer de nos trazer o estudo é o nosso querido irmão, trabalhador da casa, o Léo. E na hora do momento do passe, quem vai fazer a sustentação é a nossa querida... Adilane. Não, vai fazer a Adilane. Então, é sempre um grande prazer nós podermos estar com essa mesa completa. E hoje também nós temos aí ótimas informações, né? A primeira dela é que nós vamos ter, no dia 8 de outubro, a realização do primeiro encontro de Allan Kardec. Olha que coisa maravilhosa. Nós que estudamos todas as suas obras, vamos ter o prazer de encher essa casa para poder ouvir mais ainda sobre Allan Kardec, porque nós temos o estudo dele, mas é sempre muito gostoso poder saber dele. Vamos ter também o encontro dos espíritas, encontro espírita, encontro espírita de Kardec, tá? No dia 8 de outubro, às 8 horas da manhã, apesar de lá no cartaz estar marcado às 9, mas nós vamos iniciar às 8 horas. A segunda boa notícia é que nós vamos ter também, em novembro, o quarto encontro de Jesus, né? E o encontro espírita de Jesus vai estar marcado às 9 horas e a gente sempre pede para chegar às 8, né? Porque é sempre uma harmonização, as pessoas não chegarem correndo, poder chegar, entender já que nós vamos tratar de assunto tão importante para todos nós. A terceira boa notícia é que nós já começamos a distribuir também as bolsinhas de Natal das crianças, né? Aqueles que puderem nos ajudar, aqueles que puderem apadrinhar uma criança, na livraria já encontra-se as bolsinhas, cuja devolução deverá ser feita até o dia 10 de dezembro. A quarta boa notícia é que nós teremos aí uma nova rifa, dessa vez
de um jogo de toalhas que eu fiquei encantado, né? Então, nós temos uma frequentadora da casa que, com muito carinho, ela faz esses bordados e faz a doação para que nós possamos fazer, então, a rifa e ajudar nas despesas da casa. E a rifa, como sempre, é apenas R$2, né? Como da outra vez também, que eu pensei que a rifa fosse iniciar, né, no início do mês, e já tinha até anunciado que ia ser para o final do mês. Nada, com 2 semanas já tinha terminado e foi feito. Inclusive, me recordo que o número vencedor foi o número 47, né? A quinta informação é que nós estamos com 2 ótimas promoções. Uma sobre o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos dando, contrariando até o presidente da casa, que sempre dá 10%, dessa vez foi mais de 10%, já que o livro é R$40 e está apenas por R$35. E nós temos também o livro Eu Te Amo, Meu Filho, da nossa querida irmã Brunildes, que está a R$22 e na livraria apenas R$15. Muito bem, dados os devidos avisos, né? Sempre informando que a casa tem estudo de segunda a segunda, reservado às sextas-feiras para o trabalho interno, e às quartas-feiras nós fazemos as reuniões públicas no horário de 10, 15 e 19 horas, conjuntamente com o passe de cura. Aos sábados, a reunião, como hoje já aconteceu, às 10 horas da manhã e às 17 horas. Então, iniciando a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, no item 8, sedes perfeito, e o item 8 que fala sobre a virtude, que nos diz: a virtude no seu mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, essas são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, muitas vezes elas são acompanhadas de pequenas falhas morais que as desmerecem e as enfraquecem. Eu vou me ater à leitura até esse ponto, porque é um item muito longo e será, então, motivo do momento do passe, da sustentação. Assim, já nos sentindo felizes por estarmos nesta casa de amor, no Centro Espírita Altivo Panfiro, que tem como nosso dirigente espiritual o próprio Altivo, que é acompanhado pelo nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Erma, Dona Ivone, Lourdinha, enfim, todos esses espíritos bondosos que formam o pilar de sustentação em amor, carinho dessa casa. Agradecidos somos a esses espíritos bondosos, agradecidos somos a Ti, Jesus, nosso mestre querido de todos os momentos e todas as horas. Mas, acima de tudo, somos agradecidos ao nosso Pai querido, nosso Deus, por nos dar a vida e nos permitir estarmos nesta casa seguindo os ensinamentos de Jesus. Assim, sentindo-nos já harmonizados, pedimos a sua permissão, Mestre Jesus, para darmos por iniciado a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus.
Bem, o item de estudo hoje, como disse, é do Livro dos Espíritos, nas suas questões 997 a 1002, que nós vamos fazer a leitura apenas da pergunta da 997, que nos diz: vêem-se espíritos de uma inferioridade notória, acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que se fazem por eles. Como se explica que outros espíritos, que deveríamos supor mais esclarecidos, demonstrem um endurecimento e um cinismo que nada consegue dobrar? A essas respostas, nós passaremos para o nosso querido irmão Léo, que vai fazer o estudo. Que Jesus lhe abençoe e lhe proteja. Tá bom? Que a doce e serena paz do Senhor Jesus esteja conosco nessa tarde de estudo, né? Queridos companheiros, nós vamos estudar hoje o capítulo 2 da 4ª parte do Livro dos Espíritos, aonde fala das esperanças e consolações, penas e gozos futuros, né? Kardec veio nos trazer o ensinamento dos Espíritos para cada um de nós. O item de estudos hoje é sobre a expiação e o arrependimento. Primeiro, nós temos que partir de um princípio do que nós somos. Nós somos um espírito encarnado. Qual a nossa composição? Nós temos espírito, perispírito e matéria. Matéria é o que todos nós vemos, né? O perispírito é aquela matéria quintessenciada, aonde é uma matéria mais fluídica. E o espírito somos o que nós somos. Aprendemos também, junto com Kardec, que todas as nossas ações, elas têm uma consequência. Ninguém é punido ou contrai uma dívida por um erro de uma pessoa, de um ente querido, de um semelhante, de um filho, de um pai ou de uma mãe. Kardec veio nos mostrar que a justiça de Deus, a providência divina, ela é boa e é justa para cada um de nós. E, consequentemente, com isso, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Voltando um pouquinho, nós somos espíritos, perispírito e matéria. A nossa matéria, ela é perecível. Nós temos data de validade. Uns vão viver 70, outros vão viver 80, outros vão viver 100, né? Nós temos a dona Brunilde aí que fez 101 anos, né? E outros se vão com jovens, com 20, com 30, com 40, né? Mas nós temos uma data de validade física, mas o nosso espírito e o nosso perispírito não. Então, somos espíritos milenares. Quantos anos temos em espíritos? Não sabemos. Não importa. Se eu tenho 2 milhões, 3 milhões, 200 mil, não importa isso. O que importa é o meu estágio atual de espírito. Como eu me encontro no estágio reencarnado. Porque todos nós já encarnamos. Então, se nós encarnamos novamente, nós estamos reencarnando como espíritos imortais. Dentro da nossa trajetória de espíritos imortais, somos falidos e falíveis. Cometemos erros e cometemos acertos. Hoje, somos pessoas boas, tentamos fazer o bem, tentamos ajudar as pessoas,
tentamos nos instruir, ajudar ao próximo, a seguir ao Cristo. Mas o que será que nós estávamos fazendo há 500 anos atrás? O que será que nós estávamos fazendo há 1000 anos atrás? Ou há 2000 anos atrás, na época de Jesus? Eu sei que eu não era boa pessoa. Tenho certeza disso. Tenho certeza. Então, eu não consigo modificar o homem, o ser humano que eu fui. Eu não consigo. Ninguém muda o passado. A gente não muda o dia de ontem. Quanto mais há 2, 3, 4, 5 mil anos. Aí vem Kardec nos ensinar que nós conseguimos modificar o presente e o nosso futuro. Eu consigo modificar o homem velho que existe dentro de mim com a minha rebeldia, com o meu orgulho, com a minha vaidade, com o meu cisma de que eu quero, tenha que ser a minha vontade. Esse eu consigo modificar. E como a gente consegue modificar isso? Primeiro passo, reconhecendo. Não existe. A gente só consegue modificar um erro se a gente reconheceu que errou. A gente só consegue modificar um erro se a gente reconheceu que errou. Então as nossas dívidas pretéritas, elas são muito grandes. Nós temos uma dívida com a lei de Deus. Deus é bom e é justo com todos nós. Agora, nós temos uma dívida de um passado não tão bonito e de um passado não tão elegante como tentamos viver nessa vida. E temos que continuar a viver. Nós não vamos parar de viver. Nós vamos desistir? Não dá para desistir. Podemos estagnar? Podemos. Mas nós temos a escolha. Até o você não fazer nada é uma escolha nossa. É uma escolha. Mesmo não sendo uma boa escolha. Então, Kardec vem trazer para cada um de nós aqui nesse item da expiação e do arrependimento, mostrar o que realmente nós precisamos seguir em nossa vida. Através do Cristo, do seu ensinamento há 2000 anos atrás, ele veio trazer para nós o exemplo de amor ao nosso semelhante, de nós amarmos ao próximo. Não é suportá-los, não é conviver, é nós entendermos o estágio daqueles que ainda não despertaram e aprendermos a amar do jeito que eles são. Nós não vamos conseguir modificá-los. Só eu, Leonardo, me modifico. Ninguém modifica ninguém. Podemos instruir, podemos ajudar, podemos orientar, podemos mostrar o caminho. Sabe, aquele filho, olha, não bota o dedo na tomada, vai levar choque. Aí a gente vira as costas do filho, vai lá e bota o dedão. Toma ali um choque. Aprendeu. Aprendeu porque quis. Botar o dedo na tomada e viu que dava choque. E quantas vezes os espíritos amigos não fazem isso com a gente? Leonardo, com esse mesmo pensamento, meu filho, 300 anos, continua. E aí a gente fica com aquele pensamento da ideia fixa, do erro, da vontade de errar, do comodismo, da zona de conforto, de não querer dominar o homem velho que tem dentro de nós, que a primeira justificativa que a gente faz é assim, eu sou assim. Né? Aquela história da Gabrielice, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Gabriela, isso não existe, gente. Isso não existe. Porque nós não somos os mesmos de 5 anos atrás. Quer ver como nós não somos o mesmo de 5 anos atrás? Há 5 anos atrás eu entrava no aeroporto e via aquele pessoal coreano, chinês, japonês de máscara. Eu falava assim, caramba, esse pessoal é tudo maluco, né? Tudo doido.
Ficava usando máscara dentro do aeroporto. Não tinha pandemia. Hoje, todos nós temos nossa máscarazinha guardada, porque se precisar a gente vai usar. Então nós nos modificamos até nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas brincadeiras. Eu outro dia estava conversando com minha filha sobre o racismo, aí eu falei uma coisa com ela que eu falei errada, e ela me corrigiu na hora. Ela falou, não pai, isso não existe, você está errado, seu pensamento tem que mudar, porque a vida, a sociedade muda, o mundo muda, nós temos que mudar. Agora, eu não quero mudar, é a minha escolha. Deus nos dá o livre-arbítrio para cada um de nós. Em nenhum momento vai descer um dedinho lá do céu, como aquela imagem do filme, e falar assim, Leonardo, não vá por esse caminho, vá por aquele. Não. Se nós temos o conhecimento do Livro dos Espíritos, nós temos o conhecimento da doutrina espírita, se nós erramos, é porque eu sei que eu estou errando. Agora, nós temos que aprender a termos erros novos, a não ficarmos no mesmo erro várias vezes, porque até a gestão e a administração já diz, se você permanecer num erro mais de uma vez, isso não é escolha, isso é burrice. É você querer que tenha um resultado fazendo a mesma coisa que você já viu que o resultado não vai dar certo. É uma opção de cada um de nós. Kardec vem nos trazer a reflexão da doutrina, do pensamento, aonde nos convoca a cada um de nós refletirmos para o homem integral que nós somos, o ser humano, junto de cada um de nós. Aonde nós temos uma finalidade de estarmos reencarnados. Reencarnados. Vamos fazer uma reflexãozinha pequena? O Cristo participou da formação do planeta Terra. Nosso planeta Terra aqui, nossa casa, né? Planeta Terra, segundo os estudiosos, ele tem de 6 a 4 bilhões e meio de anos. 6 a 4 bilhões. Tem uma tese que fala 6, outro fala 5, outro fala 4, mas menos de 4 bilhões e meio ninguém acha que tem. O Cristo já era o Cristo. Jesus já era Jesus há 4 bilhões e meio de anos. A formação do homem, primeiro homem no planeta Terra, ela se data aproximadamente de 200 milhões de anos. O tal do Homo sapiens, a mistura com macaco, aquela advertência. Darwin, quem lembra das aulas, vai falar isso. 200 milhões de anos. Nós, seres humanos, o Cristo reencarna entre nós há 2000 anos para nos ajudar. O que nós fizemos? Apedrejamos, zombamos, galhofamos, brincamos, colocamos coroas de espinhos. Nós. Eu estava lá, tenho certeza. E não estava com o Evangelho, não. Não estava com o Evangelho. Então, até quando vamos querer continuar errando o mesmo erro? Até quando? Aí a gente entra no nosso tema, expiação e arrependimento. Bendita doutrina espírita que nos mostra o como nós conseguimos reparar o nosso mal que fizemos no passado. Hoje não conseguimos degolar, esfolar, enfiar faca num companheiro, cortar um braço. Não. Mas já fizemos isso. Colocarmos veneno, já fizemos. Somos espíritos milenares. Aí a gente se questiona, tá bom, eu sei que eu não fui boa coisa, pelas minhas tendências, pelas minhas índoles, pelo meu jeito, pelas minhas atitudes. O que eu faço
para reparar o meu erro? Primeiro, o arrependimento. Senhor, errei. Eu fiz o mal, fiz muito mal a várias pessoas. Eu só consigo reparar o mal com um bem. Só, não existe outra fórmula. Tem mal que não vai poder ser modificado. Eu estudando um pouco sobre reparações, tem um juiz no interior de Minas que ele criou uma seguinte norma de julgamento dele, juiz da terra, tá? Lei do homem, que é mutável, que toda hora é reestruturada. A pena de roubo, ele exigia que o condenado pagasse para a quem ele estava devendo. Se assaltou uma loja, o valor da loja ele teria que pagar. Trabalhava-se no presídio e a pena era extinta após a sua quitação. Olha, um homem já utilizando da justiça para a reparação do mal. O arrependimento para Deus, ele não quita as nossas dívidas. Vamos imaginar um jovem que começa na sua vida de trabalho, faz a inscrição na empresa e já vem 2 bancos ligando para ele: olha, eu lhe dou um cartão de crédito sem anuidade, que você gasta quanto você quiser. Aí ele começa a gastar. Opa, vou comprar tênis, calça, blusa, carro, vou viajar, vou fazer isso. Depois vem a fatura do cartão. Aí é o primeiro golpe. Aí o que ele faz? Eu vou pagar o valor mínimo da fatura. Vou pagar aquele valorzinho assim, sabe? Aquele valorzinho mínimo. Na segunda fatura, vem os juros sobre a fatura e mais o que ele gastou. A terceira fatura, ele já consegue pagar o mínimo, mas ele já vê que o mínimo para ele já fica máximo. Que ele já não consegue pagar o valor mínimo. Aí ele para e fala assim: opa, eu não posso fazer isso. Eu estou arrependido do que eu fiz. A dívida dele total do cartão é sanada? Não. Aí ele vai no banco, fala assim: olha só, eu estou devendo X aqui. Eu quero pagar a minha dívida. O gerente do banco fala para ele: porque você se arrependeu, sua dívida está paga, agora você não precisa fazer mais nada? Não. Ele vai pagar a dívida dele. Aí o gerente faz um carnezinho lá. Eu sou da época do carnê. Não vou falar que essa história aconteceu comigo. Eu sou da época do carnê, que a gente pegava o carnezinho e pagava o carnezinho. Sabe o que eu fiz com o cartão? Prec! Quebrei o cartão. Falei: nunca mais tenho cartão. Vim ter cartão depois de pai. Quando minha filha nasceu, aí começou a criar milhagem, mas aí já é outra história. É o que nós temos com o homem e com a justiça de Deus é muito maior. Nós temos a dívida, mas nós só vamos conseguir pagar a partir do momento que eu me arrependo, que eu tenho consciência do que eu fiz e que eu vou trabalhar para sanar aquele débito, sanar aquela dívida, né? Mas isso daí é muito bom da boca para fora, Leão. Poxa, isso não existe. Aí vamos pegar o Cristo, num dos momentos mais bonitos que tem da sua história, quando ele passa pela cidade de Jericó, com um bando de gente seguindo o Cristo. Ele ia de Jerusalém, esqueci o nome da outra cidade que ele ia, e um homem de uma estatura de 1,50 m, de má vida, chefe dos cobradores de impostos, sabe que o Cristo ia passar pela sua cidade e fica encucado. Puxa, eu queria vê-lo. Eu sempre ouvi as suas histórias, mas será que ele vai me dar atenção?
eu sou tão baixinho que eu não vou nem passar percebido pela multidão. Ele sobe em cima de uma árvore, num horário aproximado, não sabia quando iam passar, e fica em cima daquela árvore bastante tempo. E de repente enxerga-lhe a multidão vindo, e ele percebe que o Cristo estava à frente dessa multidão. Quando o Cristo passa por ele, retorna e olha para a árvore e fala: Zaqueu, eu vou dormir na sua casa. Prepara-te, que esta noite estarei contigo. Todos que seguiram o Cristo e que eram da cidade de Jericó, julgaram e falaram: mas como, Senhor? Vai dormir na casa do chefe do cobrador de impostos? Aquele que faz o mal? O publicano? Para vocês terem uma ideia, o que seria o publicano hoje, é como se fosse uma vida de má índole, onde a cidade toda, ninguém gostava dele, porque era quem cobrava impostos para o Império Romano. E como é que eles cobravam impostos? Se o Império Romano cobrava 10, eu vou cobrar 12, que 10 é para o Império Romano, 2 é para mim. Prática normal dos cobradores de impostos. E ficou-se aquele burburinho do que está acontecendo, como que o Cristo vai para a casa de Zaqueu, um homem de má vida. E o Cristo vai para a casa de Zaqueu, pernoitar na casa de Zaqueu. Chegando lá, Zaqueu chega: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa. E Jesus fala: mas por que, Zaqueu? E ele começa a se arrepender da sua vida, do que ele fez naquele instante. E ele, já conversando com Cristo, ele chega para o nosso Senhor Jesus e fala: Senhor, sou um homem de muitas posses e de muitos bens. Vou pegar metade da minha fortuna e vou doar para os menos afortunados, para a caridade. E aqueles a quem eu fiz mal, eu vou dar 4 vezes o valor do meu débito com esta criatura. E assim o fez Zaqueu. No momento do despertar do ser humano, do homem velho, que ele se liberta naquele instante para prosseguir a sua vida espiritual, para conseguir a graça de Deus. No final, Jesus fala para ele o quanto é benemérito a sua atitude, e que ele fala que esta casa recebeu hoje uma bênção maior, e que ele havia se tornado um filho de Abraão. Zaqueu, o chefe de cobrador de impostos. Nossos irmãos evangélicos contam essa história belíssimamente, com louvor tão grande, que é uma história real do Cristo, a qual viveu Zaqueu. Quanto de Zaqueu tem dentro de cada um de nós? Quanto de Zaqueu não quer largar nossa comodidade, ou não quer largar aquelas coisas que nós conquistamos, não às vezes com beneméritos, não, mas com amor, com carinho, mas que nós temos o sentimento efêmero de posse, de que é meu, é minha casa, é a minha família, é o meu filho, é o meu carro, é a minha vida. E na realidade, nada disso é nosso. Tudo nos é emprestado. Tudo que nós temos aqui na terra, quando chegarmos no céu, vamos ser responsáveis pelos atos a qual nós utilizamos
os nossos bens, seja inteligência, seja riqueza, seja vivacidade, seja o próximo. O quanto nós somos responsáveis por isso. Mas aí, nós temos a figura do Cristo para nos ajudar, para nos consolar, para nos mostrar a qual caminho nós devemos seguir. Aí às vezes eu falo com a minha filha, aí ela fala assim: ah, pai, Jesus está muito longe da gente. Jesus está muito distante. Aí a gente pega a figura de Dr. Bezerra de Menezes, um cearense, estudioso, veio fazer medicina aqui no Rio de Janeiro. Não era espírita, não. Se tornou espírita e começou a ajudar os pobres. Ao ponto de um dia atender uma família e ele não tinha mais dinheiro para doar, que ele já tinha dado a sua carteira com todos os bens dentro, que ele falou: caramba, eu não tenho bonde para pegar para ir para Tijuca, como é que eu vou fazer? É muito longe, não dá para ir a pé. E foi através de um comerciante pedir 300 contos de réis para ajudar-lhe. E depois começou o despertar do homem, através do livro dos Espíritos. Sempre foi um homem muito bom. Não conseguia ter posses, porque não conseguia cobrar aos doentes. Atendia ao Morro da Mangueira quase todo, com sua benevolência de médico. Foi político na época do Império e largou porque não conseguiu ver que aquilo daria um propósito que ele tinha feito para a política, para ajudar os seus semelhantes. E foi estudar medicina, vindo do Nordeste, pobre, nordestino, no Rio de Janeiro, capital do Brasil. Uma hora não tinha dinheiro. Acabou o dinheiro. Como que eu vou terminar minha faculdade? Já era militar, mas tinha um soldo muito baixo. E um dia entrou em oração e elevou o pensamento ao Cristo e pediu: Jesus, me ajuda. De repente bate-lhe a porta um jovem: Adolfo, o senhor dá aula de matemática? E ele pensou: eu sei matemática. O senhor está precisando de aula? Eu falei: estou precisando de aula para terminar meu curso. E ele, confuso, falou assim: mas eu não sei nem cobrar, como é que eu vou cobrar? E falou um valor lá, que o aluno percebeu que era um valor muito abaixo do que imaginava para ser cobrado, e pagou-se as aulas todinha que iam fazer durante o período todo de aprendizado de matemática. Dr. Bezerra nunca viu tanto dinheiro na vida dele. Ele falou: meu Deus, tanto dinheiro na minha vida. E falou: então tá, semana que vem você vem, tal horário, que a gente vai ter aula de matemática. Esse aluno nunca mais apareceu. Dr. Bezerra ficou anos e anos procurando esse rapaz na faculdade nacional. E nunca achou. Nunca o achou. Mas como aquele dinheiro foi abençoado para o seu término da faculdade de medicina. Dr. Bezerra de Menezes ajudava os pobres, não para querer aparecer, ou por ter sido político, ou por fazer alguma coisa. Ele ajudava os pobres porque só conseguia ver, através deles ajudar aos pobres, que ele poderia modificar e amenizar aquela dor do semelhante que tinha em suas vidas. A única maneira que nós conseguimos reparar o mal é com o bem. Ele tinha intrínseco isso dentro do seu espírito. Dr. Bezerra de Menezes casou 2 vezes. Casou-se a primeira vez, sua esposa adoentou e deixou ele com 2 filhos. Casou-se com uma irmã,
por parte de pai, da primeira esposa dele. Tiveram mais 7 filhos, com situações difíceis. Dos 9 filhos que ele teve, ele enterrou 5 filhos. Eu tenho uma que já me... Imagina 9 e você enterrar. E não era filho que nasceu e morreu novinho, não. Era filho com 30, com 12, com 20, de várias idades. Tem uma passagem de Divaldo conta para Dr. Bezerra de Menezes, logo nos primeiros momentos que Divaldo sente a aproximação de Dr. Bezerra de Menezes, Divaldo pergunta para Dr. Bezerra de Menezes: Dr. Bezerra, como é que é desencarnar? E Dr. Bezerra vira para ele e fala assim: ah, meu filho, se você soubesse como é maravilhoso desencarnar. Missionário, médico dos pobres, teve o aval de Maria Santíssima para poder voar novos horizontes, mas escolheu ficar na terra para nos ajudar, para nos auxiliar, para ajudar aqueles que são menos necessitados. Tem um caso de Dr. Bezerra de Menezes, ele participava de 2 grupos espíritas antes da formação da FEB. Um grupo espírita, que era o grupo que tinha mediunidade e a caridade, e um grupo espírita que era um grupo dos intelectuais, que tinham pessoas renomadas na sociedade carioca, e ele começou a ir nos 2, começou a fazer os 2. Olha, eu tenho que aprender com eles, mas eu tenho que ter a caridade e o trabalho mediúnico também. E num desses trabalhos mediúnicos, fazendo numa reunião privada, ele tinha um filho, já de certa idade, já com mais de 30 anos, que era um psicopata. Aonde esse filho dava-lhe muito trabalho, porque o Dr. Bezerra de Menezes não conseguia morar durante muito tempo numa determinada região, porque o filho tinha crises nervosas à noite e eram coisas horrorosas, né? Com dificuldades de gritos, com várias coisas, e a vizinhança começava a reclamar. Então ele ficava muito tempo pulando de uma residência para outra. Numa reunião mediúnica, Dr. Bezerra de Menezes recebe o espírito obsessor desse filho. Esse espírito obsessor é trazido pelo espírito de Ismael. Ismael é o dirigente do nosso país, do Brasil. E esse espírito se apresenta para Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra de Menezes fazendo a doutrinação, e exatamente nesse momento ele pergunta, o espírito se identifica: eu sou o obsessor do seu filho, daqueles que todos dizem que é louco. Eu só vim a esta reunião trazido por Ismael, senão eu não viria. E Dr. Bezerra de Menezes, com aquele todo amor, carinho, começa a conversar com o espírito e mostrar para ele, e o espírito vira para ele e fala assim: eu já terminei o que eu tenho para fazer com o seu filho. Agora você vai para casa, porque eu vou me afastar dele e ele vai desencarnar. A ligação do obsessor com o filho de Dr. Bezerra de Menezes era uma ligação tão forte que o filho dele não conseguia viver junto, longe desse espírito. E chegando em casa, Dr. Bezerra de Menezes pega o bonde, Divaldo nos conta, que a esposa vem ao portão falar: Adolfo, Adolfo, nosso filho está curado, está bom. E o filho vira para ele com um sorriso magnânimo e fala: pai, obrigado por tudo, pelo que o Senhor fez comigo. E desencarna. Dr. Bezerra de Menezes, continuando a contar para Divaldo como é morrer, fala para Divaldo: Divaldo, no momento do meu desencarne,
meu filho estava lá para me receber, com abraço, carinho, com amor, com afeto. E o sentido de pai, de dever cumprido para qual aquela criatura, que deve ter tido vários erros, com certeza, mas quem de nós não tem erros no passado? Quem de nós atira a primeira pedra? Quem de nós pode julgar um semelhante? Quem de nós, não é mesmo? Nosso querido Chico, saindo do grupo de estudo em Uberaba, foi caminhando para sua casa como fazia todas as noites. E várias pessoas junto dele, o Chico avista do outro lado da rua, da calçada, um morador de rua, mas num estado deplorável, com aquelas roupas fedidas. E os outros só veem o Chico abraçá-lo e beijá-lo e fala-lhe algumas palavras. Retornando ao grupo, um tempo depois, daqueles que estavam caminhando junto com o Chico, eles falam assim: Chico, que pobreza esse nosso irmão, né? Que pobre de espírito, que espírito sofredor, abandonando a sua reencarnação. E o Chico, com aquele jeito humilde e singelo dele, fala assim: vocês não sabem nada. Vocês não imaginam quem é esse espírito. Esse companheiro tem luminosidade para iluminar todo o caminho aonde vocês vão andar o resto da sua vida. Esse espírito veio como morador de rua para expurgar o resto final de seus débitos, para alçar voos que vocês não podem enxergar aonde esse espírito irá chegar, aonde essa criatura vai chegar. Então, meus filhos, não julguem aquele semelhante. Vocês não têm condições. E o Chico conseguiu, foi seguindo o seu caminho até a sua casa. Nós, muitas das vezes, nos achamos melhores do que aqueles a qual nós assistimos, mas de nada sabemos sobre a realidade daquele espírito que está ali. Quantas das vezes nós aprendemos com os nossos semelhantes que são mais dificuldades, que são menos afortunados do que cada um de nós. Jesus, filho de um carpinteiro, nasceu num lugar onde só tinham os bichos. Quem foi Jesus? E quem somos nós para falar alguma coisa? Kardec vem nos mostrar exatamente a nossa responsabilidade por estarmos reencarnados aqui na Terra. O nosso dever, a nossa obrigação. O dia que desencarnarmos, ninguém vai botar o dedo e vai falar: pô, Léo, podia ter feito mais, né? Não. Mas eu vou olhar para minhas mãos e vou ter vergonha delas. Porque de repente eu não valorizei tanto tempo que nós tínhamos aqui na Terra. Quantas coisas nós fizemos que não tem mais o mesmo sentido. A novela que às vezes vemos que já é repetida, o filme que nós já assistimos, as bobeiras de perda de tempo. Agora fala para um doente terminal, num leito de hospital, que ele vai ter o período de novela que nós vemos, ou de futilidades para a sua vida, o quanto que eles dariam? O quanto? Da valorização da vida, da valorização de nós estarmos encarnados.
Kardec nos ensina que nós podemos nos arrepender, mas nós só conseguimos botar em prática quando nós estamos aqui no planeta Terra. Podemos estudar no plano espiritual, mas nós só conseguimos expiar aqui. Quando reencarnamos, falamos para os nossos amigos espirituais: eu vou prosseguir, eu vou vencer. Mas aí vem aquele homem velho e acomodado e fala assim: não vou fazer nada não, deixa rolar, deixa a vida me levar, né? Se eu não sei para onde eu vou, ou se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer lugar para mim é bom. Nós sabemos para onde nós queremos ir. O Livro dos Espíritos está aqui para nos mostrar como devemos seguir e para onde nós devemos seguir a nossa trajetória de vida. A responsabilidade é individual de cada um de nós. Temos dívidas? Temos. Mas nós temos o amor do Cristo. Nós temos a misericórdia divina para cada um de nós, para nos auxiliar, para nos ajudar. Temos o nosso mentor espiritual, o nosso anjo da guarda, que fica lá nos falando: Léo, não faz isso, não responde, bota água na boca, já está com esse pensamento ruim de novo. Mas eles estão sempre nos ajudando, nos mostrando, nos orientando como nós devemos proceder, como nós devemos usar essa coisa mais linda que nós temos, que é a vida, é estarmos vivos. Através da literatura espírita, a gente aprende que o mundo lá em cima não é uma cópia do nosso, não. Nós é que somos uma cópia dele. André Luiz, no livro Os Mensageiros, quando vai fazer um tour por Campo da Paz, vê uma figura de um quadro de um pintor famoso e chega para o amigo espiritual e fala para ele: é uma cópia, eu já vi isso lá no Louvre, na França. E o mentor amigo fala assim: não, André, cópia é aquele da terra, esse aqui é o original. Se nós temos a beleza do conhecimento da doutrina espírita, se nós temos Kardec nos orientando, se nós temos o Cristo em nossos corações, não dá mais para a gente falar que não sabia. Não dá mais. Não dá mais para a gente falar que errou porque desconhecia. Não dá mais. Nós temos a opção, nós temos a escolha. Até o não fazer nada é uma escolha nossa. Eu escolho a não fazer absolutamente nada na minha reencarnação. Quero trabalhar, ter minha família e seguir a vida. É uma escolha. Agora, toda escolha tem uma consequência. Nós temos o conhecimento de qual é essa consequência. Nós temos o conhecimento do que realmente tem importância na nossa vida material, porque essa vida é muito efêmera. Olha o que a gente conversou no início, 200 mil anos, o ser humano. Se nós fomos criados pela Terra, se a Terra é o nosso primeiro planeta de reencarnação, quantos anos nós vivemos? 100? Proporcionalmente 100 para 200 mil anos, é isso aqui, ó. Agora, a beleza de estar vivo, a beleza de estarmos aqui reencarnados, a beleza de termos o conhecimento da doutrina espírita que nos esclarece e tira todas as nossas dúvidas, traz para cada um de nós a responsabilidade.
a responsabilidade a qual falamos no início. Todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Todos nós. Ninguém vai pagar ou vai ser creditado por um hábito do outro. Vou chegar lá no plano espiritual com um crachazinho do SEAP e falar assim, eu sou filho de Lúcia Moreira. Eu vou ter até vergonha de falar isso. Então, cada um de nós é dono do nosso destino. Não existe. Mas a vida foi dura. A vida é dura. Nunca foi fácil a vida. Para quem foi fácil? Para quem é fácil, ela não é legal. Porque a facilidade não traz coisas que a responsabilidade, a doutrina espírita nos mostra, que são muito maiores. Porque para aquele que muito foi dado, muito lhe será cobrado. Agora, nós temos a incumbência de vencermos a nós mesmos, de vencermos as nossas inclinações, de vencermos as nossas más tendências para sermos um verdadeiro servo do Cristo, para sermos os trabalhadores da última hora, como o Cristo nos falou. Na parábola do semeador, Jesus vem nos mostrar aonde um homem a semear, joga-se a semente na terra pedregosa, brota e morre. Joga-se a semente próximos aos espinhos, nasce uma determinada época e depois morre. Mas depois, na terra boa e arada, aonde desenvolve e floresce e dá bons frutos. Agora, que tipo de terra nós seremos? Que tipo de terra nós somos? A semente está aqui. Muitos olham, eu acho tão bonita a doutrina espírita, puxa, eu me emociono. Mas nasceu no espinho, cresce um pouquinho, depois morre. Agora nós temos que ser a terra boa, a terra ará, a terra que vai multiplicar as sementes e que dará bons frutos para prosseguirmos ao ponto daqueles que convivem com a gente e falam assim, puxa vida, fulano está diferente, né? O que será que aconteceu? Esse é a verdadeira recompensa. Nós não estamos aqui na terra para sermos recompensados. Dr. Bezerra de Menezes foi um missionário. Teve 9 filhos, enterrou 5. Nós queremos a graça, nós queremos a coisa boa, nós queremos que os nossos filhos sejam os melhores do mundo, nós queremos que a nossa vida seja a mais tranquila do mundo. A quanto mais foi dado, mais lhe é a responsabilidade junto de cada um de nós. Ou por isso, o plantio é livre, mas a colheita não, é obrigatória. Que assim seja. Muito obrigado ao Léo por ter nos trazido esse belíssimo conhecimento. E nós vamos passar agora para o segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos aos médios que se posicionem. Deus nosso Pai, querido Mestre Jesus, chegando o momento do passe, queremos lhe pedir, Mestre Jesus, que por intermédio das mãos dos médios, através dos espíritos bondosos que aqui se fazem presentes, que possa derramar sobre todos nós que viemos buscar
as energias e os fluidos necessários para que possamos continuar nos mantendo e seguindo a nossa jornada. Assim, pedimos a devida licença para darmos por iniciado o momento do passe. Graças a Deus. Trazemos para nós o Evangelho de Jesus, o capítulo 17, Sede perfeitos, o item 8, que fala da virtude, ligando a nossa palestra, que o nosso irmão trouxe para nós, um exemplo de espírito, que é o Bezerra de Menezes, homem virtuoso, podemos falar, que nós podemos seguir esse exemplo que está mais próximo de nós, já que Jesus é o guia e modelo que todos seguem, mas ele é um exemplo mais próximo que possamos seguir, ser caridosos com nossos irmãos, ser homem de bem, ser virtuoso. Não essa virtude, essa caridade, que pode ser vã, que pode fazer-nos elevar, mas aquela que faz nós sermos humildes, que é essa humildade que é ser homem caridoso, essa humildade de praticar o bem, de agir com amor com nossos irmãos, com todos. Pedimos para a humanidade, pedimos que vejam essa palestra, ouça com o coração a esse exemplo de espírito, homem de fé, homem de bem, homem caridoso, homem virtuoso. Não é a virtude banal, virtude que a faz elevar, mas a humildade, a qual nós, se formos humildes, vamos todos ser redimidos. Pedindo a Jesus por todos. Pedimos a Jesus esse amor, essa virtude. Pedimos a Jesus. Para todos nós, não só os trabalhadores espíritas, mas para os cristãos, os verdadeiros cristãos, que sejam virtuosos, humildes, que sigam o exemplo de amor puro, Jesus com humanidade.
Que assim seja. Vai fazer a leitura. Nós vamos fazer a leitura de uma mensagem do plano espiritual. Amados, que Deus tenha misericórdia de cada ser, desencarnados e encarnados. Que busquem a Deus, pedindo sempre permissão para as realizações do trabalho, de busca o pão, que é o alimento para o corpo. Mas, primeiro, busquem a Deus, pedindo a permissão nos trabalhos, onde encontram os alimentos da alma, o alimento do espírito. Deus, com sua bondade e misericórdia, está sempre enviando irmãos ceareiros, trabalhadores do Cristo, para ajudar vocês, ajudar a nós, a todos. Digo mais, falo da humanidade. Falo da humanidade sofredora, o porquê da grande parte desse sofrimento em meio a vocês. Por causa dos homens que fingem não conhecer a Deus, que ignora a sabedoria divina, que conhecem, mas fingem não conhecer, por conta da vaidade, do orgulho, do pecado avassalador, que aí entra o mal que destrói as nações. Muitos realmente não conhecem a Deus, o seu amor, a sua doçura, por falta de percepção, de entendimento dessas palavras. Deus, Pai de amor e de misericórdia. Meus amados, meus irmãos, lembrem-se, Deus existe e que temos um guia e modelo a seguir, o Mestre Jesus. Quando os homens passarem a admirar ao seu redor a beleza das folhas, ao balançarem com o tocar dos ventos, o orvalho que cai em gotículas sobre o capim, sobre o telhado pela manhã, e à noite ao relento, na natureza, então terão a certeza de que Deus está ali, presente no ar que respiramos, na água que bebemos, no clarear do dia, no sol que brilha pela manhã e também no entardecer, na noite escura, que às vezes é o terror para alguns homens,
desencarnados e também para alguns encarnados. Na noite clara, enluarada, que muitas das vezes saímos para admirar o luar, belezas que só podem ser sentidas se acreditarem em Deus, se tiverem fé. Todos esses sofrimentos acontecem por não entenderem ou por fingirem não conhecer Deus. Esse Deus que está presente em todas as coisas, que é o nosso Deus, Pai de amor e de misericórdia, para com todos nós que já entendemos, para os com que ainda não entendem, e para os que sofrem amargamente. Muitos se acham deuses, crescem e esquecem, até mesmo que tiveram um colo materno, esquecem do leite de que se alimentaram em seus primeiros dias, semanas, meses, anos de suas vidas. Então, tornaram-se esses malfeitores que estão destruindo as nações, aterrorizando pobres criaturas que no momento de pedir ajuda ao Mestre Jesus, lamentam e esquecem até mesmo que Ele, o Cristo, existe. Ah, meus amados, orem, busquem a presença do nosso Senhor Jesus. Tenham fé e sejam pacientes. Não esqueçam, peçam por esses homens que um dia se alimentaram do leite materno. Peçam que eles lembrem do amor de Deus, do amor do Mestre Jesus. Peçam que eles lembrem que tiveram mãe e que receberam muito amor dessas mulheres, mães, quiçá, pobres e sofredoras, mas que lembrava de Deus e rogava ao Mestre Jesus pelo seu lar, pela sua família. Hoje, esses que um dia tiveram sua família, sua mãezinha intercedendo por eles, educando-os com muito amor, deixando às vezes de comer para torná-los homens de posses, de bens, para chegarem ao topo e dirigirem uma nação, com o intuito de organização, de amar, de ensinar a amar, de ensinar a crescer, de educar. São esses homens que esqueceram o lar que tiveram, esqueceram suas origens, suas famílias, esqueceram o que é o amor, o porquê estão no topo, no comando do mundo, e o pior, esqueceram de Deus.
Meus amados, façam preces por esses homens que hoje são malfeitores entre as nações. Estejam atentos, sejam vigilantes e sigam firmes em seus objetivos. Jesus e Kardec, sempre. Nós estamos juntos, auxiliando vocês e amparando-os em todas as circunstâncias. Paz a todos, um trabalhador do Cristo. Chegando ao momento final da nossa reunião pública, voltamos ao nosso dirigente espiritual, Altivo Panfiro, para agradecer juntamente a Antônio de Aquino, Dr. Hermo, Dr. Bezerra de Menezes, Lourdinha, Dona Ivone, Chico Xavier e Allan Kardec, por nos permitir fincar a nossa vontade na seara de Jesus, a seguirmos os seus ensinamentos. Assim, aqui estamos nessa casa de amor e agradecidos a Ti, Jesus, por nos trazer a esta casa, por nos abençoar. Agradecer ao Pai por tudo que faz por todos nós e nos abençoa. Nesse momento, pedimos para que nos acompanhe no retorno aos nossos lares, para que possamos chegar em segurança, harmonizados, para que possamos amanhã estarmos de volta nesta casa para darmos continuidade a esse aprendizado. Assim, nos sentindo felizes, pedimos a devida permissão para que possamos dar por encerrado a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus.